Obrigado, Mariano. Passar para o doutor Leandro. Deixa eu ver se quiser. Bom, novamente, boa tarde a todos, a todas, aos amigos, aos colegas de profissão, aos futuros colegas. Eu inicio aqui a minha fala com uma dificuldade muito grande. É muito complicado para eu poder falar. Depois do Mariano, que é uma pessoa muito capacitada, conhece muito do assunto dos povos indígenas, dos povos originários, mas acima de tudo ele traz para um contexto atual, um contexto internacionalizado, inclusive, dessa questão, que é uma coisa muito importante. Da mesma forma, eu também estou me sentindo pequeno aqui hoje, porque eu estou espremido aqui agora por duas pessoas que realmente são os donos do pedaço hoje, né? O Bidan também, que é um especialista na área do direito internacional. Ele é um imigrante, mas é um imigrante que já veio para cá com muita bagagem, né? Então já tem uma formação em relações internacionais, né, Bidan? Na Gâmbia, e veio para o Brasil, se formou em Direito, e hoje eu tenho a humildade de dizer que eu aprendo muito com ele. Embora eu já tenha bastante tempo na advocacia, já tenha uma janela relativamente grande, inclusive eu agradeço a presença do meu amigo Sidney Rezende. O Sidney, ele se formou na minha turma de 2003, na Universidade de Mogi das Cruzes, a melhor do Brasil, né, Sidney? Para nós dois, com certeza, né? E ele está morando hoje em Macapá, e aí ele ficou sabendo que nós teríamos uma palestra, algumas atividades aqui em São Paulo, ele resolveu vir para cá. É porque se trata de um colega bem sucedido, que tem bastante dinheiro, então a qualquer momento ele pega o jatinho dele lá em Macapá e vem para São Paulo. Agradeço muito a presença, ao Luiz Tuga, às moças, ao rapaz também, o colega que está aí presente, muito obrigado. Bom, adentrando aqui a minha fala, é assim, primeiro eu queria só fazer uma pequena fala sobre a bela explanação que o Mariano fez aqui. Qual é a relação que existe da questão indígena com o que nós temos para analisar aqui hoje? O grande ponto é justamente a imigração, né? Então, eu imagino como que os povos indígenas, no início dos tempos brasileiros, europeu, né? Como que eles receberam, como que eles enxergaram a chegada, de repente, do nada, acosta um imenso navio na costa brasileira, e de lá saem pessoas paramentadas, vestidas, os portugueses, né? Então, o índio não tem um primeiro momento, talvez, de contemplação, né? Posso estar enganado, e outros não, outros têm aquela sensação de uma invasão, né? Então, é o primeiro contato que eles têm nos nossos tempos mais atuais, vou colocar dessa forma, embora 1500 não seja tão atual assim. A gente está falando do século XIV, ou XV, ou XVI, né? 16, né? 16, me desculpem aqui que eu sou meio ruim de números aqui, tá? E no segundo momento temos a imigração forçada, que foram os povos africanos trazidos ao Brasil e também apresentados à presença dos povos originários aqui, e também com um contexto que realmente é chocante e ao mesmo tempo que se tornou o que temos hoje, né? Esse povo mais miscigenado, esse povo de pele escura, de pele clara, de pele preta, de pele branca, e que a gente, com todas as dificuldades que nós temos, com todo o racismo que existe no país, né, com a xenofobia que a cada dia aflora mais em alguns corações, ainda assim nós conseguimos caminhar, no meu ponto de vista, de uma forma razoável, né? Embora muitos digam ou dizem que não existe o racismo, que não existe o preconceito, que não existe a xenofobia, que o brasileiro é um povo muito amável, que recebe todo mundo muito bem. Recebe muito bem até a página 2, infelizmente, né? Então eu sou obrigado a estar colocando nesse contexto também. Assim, nós temos muitos e muitos casos, tá, de, por exemplo, imigrantes africanos que nos procuram o escritório para fazer reclamações que a polícia militar fez uma abordagem violenta e acabou jogando fora ou rasgando os documentos desses imigrantes, né? Entre outras coisas, até mais graves. Mas aqui o meu ponto hoje não é esse, né? Que eu me empolgo um pouco.
a idade vai trazendo para a gente uma certa liberdade de fala, né? Que é os famosos tiozões, né? Que falam o que quer na hora que quer, mas eu prometo que eu vou me controlar. Mas a questão que me trouxe aqui hoje é para falar especificamente sobre a questão fuga de cérebros, né? Ou brain drain. Se eu estiver errado, eu, o Bidan, me corrige depois, que o Bidan também é professor de inglês, e o Mariano também, tradutor. O que é esse brain drain? É basicamente a fuga de cérebros, tá? Então, o que acontece? Dentro desse sistema imigratório internacional, países geralmente subdesenvolvidos ou países ainda no estado de desenvolvimento, as populações, os povos, ainda que no local de residência deles, eles tenham buscado a capacitação profissional, a capacitação técnica, eles acabam no país de origem não encontrando bons empregos, campo para pesquisa, para extensão, para o ensino, e eles acabam optando por migrarem para países ditos países desenvolvidos ou países num estágio mais avançado de desenvolvimento. Então, nós pegamos, por exemplo, num país X, que eu vou me furtar hoje de dar exemplos, tá? Mas um país X, e lá tem, por exemplo, um advogado, né? O advogado, de repente, ele não está tendo sucesso na carreira, ou talvez a população não consiga contratá-lo e pagá-lo da forma correta, ou que ele gostaria que fosse. Então, ele opta por ir para outro país. Só que quando ele chega nesse outro país, né, e aí talvez venha o maior choque e a maior ingratidão, né? Muitas vezes ele vai ganhar mais do que ele ganhava no país de origem dele, mas não trabalhando naquela área dele. Então temos vários casos, inclusive aqui no Brasil, né? Pessoas que vêm de países, eu cito Guiné-Bissau, porque é um país que eu tenho muitos amigos, inclusive 2 aqui presentes conosco, pessoas que vêm com uma capacitação muito elevada de lá, falando geralmente mais de um idioma, além dos dialetos deles, chegam aqui e não conseguem atuar na área de especialização. Então aqui acabam, muitas vezes, é claro que não é o caso dos colegas aqui presentes, mas muitas vezes acaba sendo obrigado a trabalhar na construção civil, trabalhos informais, ou o trabalho informal, especificamente de camelô, por exemplo, como outras coisas, né? Então, isso aí é uma coisa assim que é um tremendo desperdício de uma mão de obra qualificada ou extremamente qualificada que chega, por exemplo, no nosso caso, ao Brasil, mas isso acontece muito também em países europeus, nos Estados Unidos, no Canadá e outros países aí ditos desenvolvidos, né? Então isso aí acaba gerando uma exploração, tá? Uma grande exploração dessas mãos de obra, que poderiam ser, como eu já havia dito anteriormente, destinadas ou direcionadas para a área de capacitação profissional daquele indivíduo, mas o empregador acaba subutilizando a mão de obra dele, tá? Então, mas por quais motivos que essas pessoas terminam por sair do seu país natal e ir para um país distante, né? Então nós temos uma questão que, é claro que isso aí eu gosto de tocar nesse assunto, que inclusive foi matéria do meu projeto de mestrado, né? Que a gente se lembra lá na época bíblica ainda, né? Da bíblica cristã, do êxodo que houve do pessoal que estava, dos israelenses, né? Dos judeus, desculpa, eu sou hebreus, opa, ainda bem que o Bidan está aqui para me salvar sempre. Os hebreus estavam escravizados no Egito, e aí eles conseguiram, após uma série de fatos bíblicos, né, sair do Egito em rumo a uma terra prometida. E aquele êxodo, aquela caminhada deles que durou muitos anos, e eles terminaram, embora fossem rumo a uma terra prometida, mas prometida por Deus para eles, então eles também se tornaram imigrantes naquele momento, né? E na chegada do local, e lá permaneceram. Mas eu vou tentar voltar aqui para o objetivo principal. Então, as principais causas da fuga de cérebro, elas passam pelas questões de falta de frentes de trabalho
para que as pessoas possam desenvolver a sua atividade profissional, passa pelas questões financeiras. Alguns países, embora ofereçam trabalhos para essas pessoas, mas os recursos financeiros daquele país não significam que vão dar um salário digno ou, pelo menos, que possa manter essas pessoas, esse indivíduo naquele local. Temos também as questões de violência. As questões de violência que são geralmente aquelas ocasionadas por guerras ou perseguições religiosas, que também é um outro aspecto que termina por gerar essa migração forçada, né, onde o imigrante é forçado a sair do local de trabalho dele, de nascimento dele, né, e se direcionar para outros locais. E quais são os impactos que isso gera, tanto no país de origem quanto no país que recebe esses imigrantes, né? O país de origem, ele termina por mergulhar num estado de amadorismo profissional, de falta de qualificação de profissionais naquele local. Então, o país tem menos condições de se desenvolver com a mão de obra local, justamente pelo fato do próprio governo desses países não darem condições para que as pessoas possam lá permanecer, que o indivíduo local, né, que ali nasceu, que pudesse, de repente, desenvolver projetos, pesquisas, etc., simplesmente ele acaba por ir para outros países e lá, infelizmente, também não tem grande utilidade. E o impacto causado também dessa fuga de cérebro no país de destino, né? Então eles saem do país de origem totalmente qualificados, preparados para enriquecer no exterior, né? Ou para ter uma condição de vida muito mais favorável. Mas infelizmente, quando eles chegam nesses países de destino, eles passam por uma série de questões, que inclusive uma dessas questões é o foco do trabalho do Midan no escritório, que é justamente o quê? O imigrante sai e ele entra no país, geralmente com visto de turista, com visto de educação, de estudo. Só que a finalidade dele não é essa. Ele não está ali para estudar, ele não está ali para fazer turismo, ele quer tentar a sorte. Da mesma forma que muitos brasileiros, por exemplo, vão para Portugal não, tá? Mas para os Estados Unidos, entram lá com visto de turismo e tentam se equilibrar lá dentro, né? Eu ia falar da Europa, mas lá o passaporte brasileiro, acho que todos sabem, mas é um passaporte muito forte, né? Então o passaporte brasileiro, ele facilita o acesso do brasileiro em vários países, né? Com exceção desses países que são feitos só para eles, né? Para os americanos no caso. Então esses países, quando recebem essas pessoas, acabam gerando para o cidadão local e para o estrangeiro inteligente também oportunidades de emprego, né? Então, por exemplo, nós trabalhamos basicamente, o Midan no escritório, ele trabalha basicamente com a regularização da situação de imigrantes. Então, muitos imigrantes não sabem, por exemplo, que eles podem e têm o direito de pedir a dupla nacionalização, ou a naturalização, desculpe, fica até melhor, né? Atendendo a alguns critérios objetivos e subjetivos, ele pode sim se tornar um brasileiro naturalizado. E nós temos vários casos de sucesso, né? Vários cases que o Midan atuou aí, e tem muitos brasileiros andando por aí, são brasileiros que vieram de outros países, na verdade, mas hoje são brasileiros naturalizados e têm todos os direitos, aliás, quase todos os direitos, né, do brasileiro natural, mas de qualquer maneira são formas interessantes. E essas pessoas, quando chegam, como eu estava dizendo, tem esse grande entrave, tá? E o principal entrave é país com uma língua geralmente diferente da dele, ele geralmente vai para um lugar, provavelmente não tem nenhum contato ali. Se ele der uma sorte de arrumar um emprego, ele pode ir para a informalidade, começar a tentar a sorte, tentar a vida dele ali. Caso assim não consiga, pode se tornar um morador em situação de rua, pode infelizmente cair inclusive para a criminalidade, né? Então são problemas que são enfrentados também pelos países de destino. Mas quais são ou quais poderiam ser as medidas para combater essa fuga de cérebro, né?
Então, assim, é claro que a gente tem que entender, no primeiro momento, uma situação que é muito importante. Quando uma pessoa decide sair do seu país de origem para buscar um outro país para viver, significa que ele está saindo de um país onde, infelizmente, o governo não consegue atender bem o cidadão, né? Então, esses países dificilmente vão tomar as atitudes necessárias para manter o seu povo qualificado dentro do próprio país. Então, para que a gente possa combater, né, não nós, mas podemos sugerir, através de vídeos, através das nossas contribuições, através de e-mails ou mensagens para os governos desses países, que sejam criadas políticas públicas locais que possam fazer com que o mercado absorva a mão de obra qualificada naqueles países, tá? Então, isso aí talvez fosse uma das melhores, dos melhores investimentos e incentivos. Outras situações, os governos estrangeiros que perdem essa mão de obra qualificada poderia também criar incentivos para que o seu cidadão qualificado possa retornar para o país de origem, tá? E estabelecer programas de cooperação internacional para o desenvolvimento de pesquisa e inovação. Uma palavra tão comprida que eu tive que ler aqui agora. Mas o que é isso? É basicamente o que nós temos com alguns países, por exemplo, africanos, tá? Então, existem universidades no Brasil que têm convênio com alguns governos de outros países e trazem para cá estudantes. E esses estudantes, eles vêm aqui, se capacitam, se qualificam, e uma parte, pelo menos uma parte, retorna ao país de origem, né? Eu tenho um exemplo do irmão de um amigo meu, que está presente aqui. Ele está fazendo pós-doutorado no Brasil, mas o objetivo dele é retornar para o país de origem. Então, a gente percebe que aquela ligação, aquele elo estreito de ligação do indivíduo com a terra, com o país de origem, sempre prevalece. Então, a maioria gostaria de retornar para o seu país de origem, mas para isso é necessário que os governos intensifiquem ou pelo menos iniciem programas para poder trazer de volta o cidadão, ou melhor ainda, até para evitar que o cidadão saia do país de origem por essas questões, que saiam para turismo, para estudar, mas que tenham a intenção de retornar para ajudar a desenvolver o seu país de origem. Eu vou ficando por aqui, uma fala bem curta. Eu agradeço muito a atenção de todos aí. Eu até aconselho o Bidâmida, nas próximas vezes aí, vamos alugar um espaço maior, né? Que já está começando a ficar apertado. Eu estou achando que logo aqui não vai caber tanta gente. Mas muito obrigado, gente, pela atenção de vocês. Eu estou à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida sobre essa breve fala minha, eu estou aqui para responder, e é um prazer imenso que vocês tenham prestado atenção e tenham me acompanhado até agora, tá ok? Muito obrigado e até mais. Agora o mestre vai falar, hein? Obrigado, doutor. Antes de tudo, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta que queira perguntar para o doutor sobre o tema que ele acabou de falar. Mas está tudo certo, podemos prosseguir. Tá? Sabe o que eu ia só comentar, que o doutor está falando, terminou com essa fala, e ontem o Lula chegou para a cúpula com a União Africana, né? Na Etiópia. Então, olha como é que está relacionado as coisas, né? Para ver muitas parcerias com cooperação com os países africanos. Sim, o que falta, no meu ponto de vista, aí é uma questão que não tem nada a ver com o meu tema aqui especificamente, né? Mas quando as pessoas se juntam, se unem, né? Quando os países se unem, as coisas mudam, né? Nós temos, por exemplo, os Estados Unidos, que eu acho que não é nenhum exemplo, talvez, para ser citado aqui. Porque é um país forte, historicamente, tem todo aquele contexto que a gente conhece. Nós crescemos assistindo pela TV, pelos filmes da TV, que só existem super-heróis nos Estados Unidos, né? Então é o Super-Homem, Capitão América, Homem de Ferro, são só heróis de lá. Criaram Pantera Negra, mas foram eles também, né? Só para tentar modificar um pouquinho esse contexto, né? Só que assim, a gente percebe que na Europa, por exemplo,
né, quando se formou a União Europeia, isso foi bom, né? Quem não gostou pulou fora, que foi o Reino Unido, né? Mas o Reino Unido, o próprio nome já diz, não é apenas a Inglaterra, né? Existem outros países que circundam, então existe também ali um grupo de países, né? Os chamados antigamente, na minha época, né, de garoto, né, na época de colegial, os tigres asiáticos também, né? Os países lá do Oriente, que também se uniam. E o Brasil, na verdade, embora nós temos os países aqui, tenhamos a tentativa do Mercosul, né, que nunca foi uma realidade ou uma realidade proveitosa para a gente, né? Agora, talvez o governo possa, sim, buscar a união aqui dos países do hemisfério sul, né? Seria muito interessante e seria bom para todo mundo. Obrigado, doutor. Boa tarde. Meu nome é Ana Luísa, sou advogada, internacionalista e eu sou do Pará. Eu estou aqui, já passei e aproveitei para encontrar um evento. E na OAB do Pará, eu faço trabalho voluntário com imigrantes e refugiados. E lá eu percebi, já faz 2 anos mais ou menos que eu estou nesse trabalho voluntário, e eu percebi que a grande maioria dos refugiados que eu já atendi estão apenas com a permissão provisória. E aí eu queria entender, porque eu sei que a naturalização é mais rápida, o visto de residência é mais rápido. E aí até hoje eu não entendi bem por que o status de refugiado demora tanto para sair. Eu já vi gente que, não fui eu que trabalhei, mas pessoas que estão desde 2017 com status provisório. Aí eu gostaria de entender se tem alguma explicação. Bom, antes de responder, eu agradeço a sua pergunta e vou ver o que eu consigo. Bom, por que esses processos demoram? É porque o Estado brasileiro, quando um indivíduo vem solicitar pedido de refúgio, ele vai investigar para entender, primeiro tentar saber de que país que ele é. Se, na realidade, este país, existe um risco, há um conflito nesse país, se eu acredito que o pedido dele deve sim ser processado e julgado e concedido o refúgio dele. Mas tem as pessoas que vêm aqui, que falam que são refugiados, mas não são. Nos seus países de origem, não existe conflito, então o Estado verifica todos esses dados, junto dos consulados, de embaixada, né? Se tiver informação que não existe, simplesmente o processo para. Então, por isso que às vezes alguns processos demoram, alguns saem. Quando o Estado percebe que há indício de fraudes nessa questão. Só para complementar aqui, embora eu acredito que a resposta já tenha sido dada aqui, mas assim, essa demora é justamente por questões burocráticas e como o Bidan também colocou, existem muitos casos de fraude, tá? Então, como já foi falado aqui, inclusive pelo próprio Bidan, por exemplo, o imigrante, quando ele está irregular e ele está tentando buscar, por exemplo, a naturalização brasileira, eles tentam de toda maneira conseguir se casar, se for homem, com uma mulher brasileira ou um homem brasileiro, né? E existem casos, inclusive se é um cliente do escritório, ele entrou numa tremenda disputa. Ele teve um filho com uma moça brasileira, apareceu um cidadão que não tinha nada a ver com a história, tá? Esse cidadão apareceu e registrou o filho dele. Ele se envolveu com a mulher e registrou o filho do outro imigrante para buscar a naturalização. Então, os casos de fraude são muito grandes. Então, por essa questão, o órgão, a Polícia Federal, o próprio Ministério da Justiça, eles são muito criteriosos ao analisar os pedidos, né? Como o Bidan explicou, alguns países notoriamente são, por exemplo, locais de guerra. Então já tem uma situação que é meio que pré-determinada ou pré-definida. Agora, em outros locais, não, né? Outros locais, o imigrante chega no aeroporto, a Polícia Federal tenta barrar
aí ele já faz aquela fala mágica, né? Não, sou refugiado, estou fugindo do meu país de origem. Essa fala, embora possa parecer até um tanto quanto esdrúxula, mas a Polícia Federal, ela tem que atender o pedido, mesmo se ele for feito de uma forma tosca, né? Então, a partir do momento que a solicitação é feita à autoridade brasileira e através da sua própria representação, que é a Polícia Federal, ela tem que, ao menos, analisar o pedido, né? E é claro que a senhora, como advogada, colega aí de profissão, sabe a morosidade que é a Justiça brasileira, né? Então, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça não é diferente do nosso judiciário. Ok, doutora? Obrigado pela pergunta. Alguém mais? Se quiser perguntar alguma coisa? Danilo chegou. Chegou. Se ele começar a perguntar aqui, você está perdido agora. Estamos iniciando os colegas. Obrigado. Aí. Bom, Eu estou percebendo que não temos mais perguntas. É assim, eu não sei se o Bidan deixou os contatos, Bidan, mas é importante deixar. Assim, o nosso escritório, nós estamos sempre abertos a parcerias, nós sempre tentamos, de alguma maneira, auxiliar colegas também, e aí não é parceria, é auxílio, simplesmente. Existem muitos colegas que se formam e passam, inclusive, na OAB, aqui em São Paulo, e às vezes não sabem nem bem por onde começar, né? E gratuitamente nós estamos fazendo algumas mentorias, né? Embora não sejamos mentores, né? Mas a gente sempre que pode orientar, a gente sempre gosta de fazer isso, e faz bem para a gente enquanto indivíduo, enquanto ser humano. Inclusive clientes, né? Que é um problema grave que nós temos. O cliente liga com uma dúvida, e daí uma dúvida vira outra dúvida, aí sem perceber a gente faz uma assessoria, uma consultoria para um cliente via WhatsApp, via telefone, né? E a custo zero, né? É o ônus, né? Os colegas que estão aqui presentes, que são da área do direito, vão entender o que eu estou dizendo. Mas assim, acho que faz parte, eu acho que a gente também ganha muito quando a gente doa, né? Embora possa parecer conflituoso essas palavras que estou dizendo aqui, mas não, acho que a gente tem muito a compartilhar o conhecimento. Eu acho que ele só tem utilidade como de alguma forma, de alguma maneira ele é compartilhado. Não adianta a pessoa saber tudo e não falar nada do que sabe, né? Então, eu acho que é importante. O Bidan, ele é uma pessoa muito estudiosa, muito dedicada, então ele domina vários assuntos. Como eu falei, eu já tenho bastante tempo de advocacia, mas vira e mexe ele me ensina alguma coisa, e eu sou grato por aprender com ele, né? Que é mais jovem. Eu acho que o Mariano aqui, eu acho que nós deveríamos propor, Mariano, um dia fazer uma outra atividade, mas especificamente para falar da questão dos povos originários, dos verdadeiros brasileiros, né? Como eu gosto de chamar, que eu acho que você também domina o assunto e tem muita facilidade de explicar de uma forma que seja fácil para a gente compreender, né? Que muitas vezes a gente assiste algumas palestras ou algumas falas e é meio difícil de assimilar. E você tem clareza, tem facilidade na sua fala. Parabenizo você novamente pela sua fala inicial. Eu acho que a gente deveria pensar nisso aí, os aspectos jurídicos que envolvam, por exemplo, os povos indígenas, né? E eu me proponho a estar com você nessa empreitada aí. Agradecer a presença de todos vocês que estão conosco aqui. A gente sabe que ter uma atividade numa sexta-feira, às 15 horas, é complicado, né? Eu falei para o Bidan, a gente está ainda no carnaval praticamente, é a semana de carnaval. Mas o Bidan é um cara muito obstinado aqui, ele falou, não, vamos fazer que vai dar certo. Aí daí vemos amigos aqui, vários colegas, várias pessoas que estamos conhecendo agora, mas eu espero que a gente possa estar trilhando aí uma caminhada juntos e juntas, em prol da ciência, em prol do conhecimento, em prol da humanidade, né? Então eu fico aqui também com essa minha última fala aqui. Novamente agradeço a presença de todos, de todas. Se alguém tiver alguma dúvida ao final, e a gente pode trocar contato aí, tá? Eu acho que é importante isso, é bom. E muito obrigado pela presença, tá? E vamos aguardar até o próximo evento aí. Uma boa tarde.